Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de matemática. A gente vai usar essa semana para falar só sobre multiplicação, tá? Para a gente focar em alguns pontos, né, mais específicos, e a gente ver algumas informações novas sobre multiplicação, certo? Aqui na nossa aula 14 a gente vai começar vendo o seguinte, ó. O que é multiplicação, gente? Multiplicação, ela nada mais é do que uma adição de parcelas iguais, né? Como, por exemplo, aqui, ó. José foi ao mercado e comprou 10 pacotes de arroz para levar para seu restaurante. Cada pacote pesava 5 quilos. Quantos quilos de arroz José levou para o restaurante? Então, vocês notem que em cada pacote, né, eu tenho 5 quilos. Ou seja, eu tenho o 10, né, repetido, né, eu tenho 10 pacotes. Né? Então, o 10 está sendo repetido 5 vezes, não é isso? Né? Se eu for pegar em quilos, né, eu estou dizendo que eu tenho 10. Então, o 10 ele está repetido 5 vezes. Ou, gente, eu posso dizer que o 5 está repetido 10 vezes, né? No caso, é sempre uma repetição, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu tenho 5 vezes em que o 10 está sendo repetido, ó, certo? Que vai dar igual a 50, tá? O resultado vai dar 50. Então, eu tô repetindo o 10 5 vezes, significa que eu vou somar o 10 5 vezes, né? Vou somar 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Então, é sempre uma parcela que se repete, né? Para resolver este problema, né, você também pode fazer o quê? Em vez de você somar, né, todos os 10, você pode fazer simplesmente isso aqui. 5, né, vezes o 10. Aí você vai armar a continha, vai colocar 10 vezes 5. E aí você vai resolver, certo? Então, o que ele está querendo dizer? Que a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. É quando você, na multiplicação, você sempre vai ter um número que ele vai se repetir tantas vezes, certo? Então, esse número que vai ser repetido é o número que você vai somar, né, pela quantidade de vezes em que ele se repete, certo? Aqui, ó, nós temos uma informação importante que é sobre os termos da multiplicação. Preste atenção. Os termos recebem os nomes multiplicador e multiplicando. O multiplicador indica o número de vezes que o multiplicador indica o número de vezes que o multiplicando será adicionado. Assim, no produto 3 vezes 7, nós temos. Então, vamos lá. A gente tem o multiplicador. O multiplicador, gente, é o número de vezes em que algum número se repete. O número de vezes que algum número se repete. E o número que se repete é o multiplicando. Então, se eu digo 3 vezes 7, eu estou dizendo que eu estou repetindo 7 3 vezes, não é isso? 3 vezes o 7. São 3 vezes o 7. Então, eu tô repetindo 7 3 vezes, tá? O primeiro número, gente, né? Bota na vez de vocês. O primeiro número que aparece, ele é chamado de multiplicador. Porque ele tá indicando quantas vezes o multiplicando se repete. E o segundo número que aparece, ele é o multiplicando, certo? Porque ele é o número que vai ser repetido. Então, bota isso na cabeça de vocês. O primeiro número é multiplicador e o segundo número é o multiplicando, certo? Desse jeito, ó, o que que tá querendo dizer aqui? 3 vezes o 7, que eu vou repetir o 7 3 vezes, né? Ó, 7 mais 7 mais 7, né? Eu vou somar o 7 3 vezes, certo? E aí eu vou ter o resultado. O resultado, gente, de uma multiplicação a gente chama de produto, certo? Tá bom? Então, vamos lá, recapitulando. Na operação de multiplicação, o primeiro número que aparece é o multiplicador, o segundo número é o multiplicando, e o resultado, né, o que vem depois do sinal de igual, a gente chama de produto, tá? Na multiplicação é chamado de produto. Não é chamado de soma, não é chamado de resultado, não é chamado de resto, é chamado de produto, certo? Seguindo aqui, a gente tem uma lógica bem legal, ó, que é quando a gente usa quadradinhos, né, para fazer a multiplicação, ó. Podemos também representar a multiplicação desta forma, olha aqui. São 8 linhas e 5 quadrados, né? No caso, quadrados são colunas, cada um. Então, vamos lá. O que são linhas? Linhas, gente, são esses que estão deitados. Aqui é uma linha, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Olha, isso contou. E colunas, a gente conta em pé. 1, 2, 3,
4, 5, certo? Então, colunas é quando a gente conta em pé e linha é quando a gente conta deitado. Então, o que ele está dizendo aqui? Que se eu quero saber, né? Eu quero saber quantos quadrados tem aqui no total. Para eu não precisar sair contando 1, 2, 3, 4 quadrado por quadrado, o que eu faço? Eu conto quantas linhas tem, certo? Ó, aqui eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem 8 linhas. E vou contar quantas colunas eu tenho, né? No caso, quantos quadrados eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no caso aqui, eu sei que a multiplicação vai ser 5 vezes 8 ou 8 vezes 5, tá? A ordem não vai alterar o resultado, tá bom? Então, eu vou fazer o quê? Se eu fizer essa continha, 8 vezes 5, eu vou ter o resultado 40, certo? Eu vou ter 40 como resultado. Então, eu não preciso nem contar quadradinho por quadradinho para saber que nesse bloco aqui eu tenho 40 quadrados, certo? E aqui, ó, eu tenho aqui o exemplo, ó, né? 8 vezes o 5, né? Então, o 5 aqui tá sendo repetido 8 vezes, então vou colocar 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 8 vezes, que dá igual a 40, como eu disse, certo? Então, recapitulando, toda vez que eu tiver lá um quadradinho, né? Eu tiver lá um bloco, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantas linhas tem e quantas colunas tem. E aí eu vou fazer a multiplicação, número de linha vezes o número de colunas, certo? E aí eu vou ter o resultado de quantos quadrados eu tenho no geral naquele bloco, certo? Aqui o que a gente já tinha visto, né? Vamos só recapitular a multiplicação por 10, 100 e 1000, né? Que para multiplicar por esses números, a gente acrescenta 1, 2 ou 3 zeros, respectivamente, à direita do número. Então, como assim? Eu tenho aqui, ó, 2 vezes o 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o 2, ó, repetir o 2, e eu vou acrescentar o número de zeros que tem aqui, né? No caso, quantos zeros a gente tem aqui? Só 1. Então, eu vou acrescentar 1. Desse jeito, eu vou ter o número 20. Aqui, eu tenho 15 vezes 10. Então, o que eu faço? Eu repito 15, e aí eu vou acrescentar o número de zeros que tem aqui. Quantos zeros tem aqui? Só tem 1. Então, eu vou colocar só um zero, e assim eu vou ter 150. Opa, 150. Aqui eu tenho 20, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o 20, tá? E aí, eu vou acrescentar quantos zeros tem aqui? 1, 2. Tenho 2 zeros, então eu acrescento 2 zeros, assim eu fico com 2.000. Aqui eu tenho 4 vezes 1000, então o que eu faço? Eu vou repetir o 4, ó. Eu vou acrescentar o número de zeros que tem aqui. Quantos zeros temos? Temos 3. Então, eu acrescento aqui. E desse modo, eu fico com o número 4.000, certo? É isso, gente. A gente vai ter 2 TDs de matemática, tá? Essa semana. O primeiro TD vai trabalhar ali uma parte da multiplicação, né? Vai ser mais trabalhar as multiplicações por contas, certo? E aí, vocês, como eu já falei, vai ter o link lá, né? Que vocês podem imprimir. Quem puder imprimir, quem não puder, pega na escola, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo. Se cuidem, façam as atividades. E é isso. Até a próxima aula.